Boa tarde. Bom, boa noite a todas. Eu estou aqui escondida, mas vou aparecer só. Boa noite, eu sou Clarice. Bem-vindas todas do nosso terceiro encontro do primeiro seminário, É Tempo de Aprender a Casinha Feliz. E queria dar uma boa notícia que o nosso material Aí a gente vai ficar tudo. Não, depois desembola. É só você falar. O nosso CD, que poucas pessoas hoje em dia ainda têm CD, né? Em casa tem formas de ouvir CD, cada vez menos pessoas têm acesso. Então, muitas professoras nos pediam para botar as músicas nas plataformas digitais. Então, elas já estão no Spotify. Não sei se vocês aqui têm acesso ao Spotify. Sim. Uhum. E até o fim da semana vai entrar no YouTube. Eu vou lançar no grupo para vocês saberem exatamente o endereço e tal, divulgarem e começarem a usar as músicas pelas redes, fica mais fácil para todo mundo. Então, vamos dar início ao seminário, né? O terceiro dia. Boa noite para todas outra vez. A Mary Sandes vai começar lendo uma poesia para fazer a abertura e o acolhimento de todas. Opa, estou aqui já. Boa noite a todas. Para quem não me conhece, eu sou Mary Sandes, eu sou daqui de Belém do Pará, tá? A poesia é a seguinte, depois eu ponho outra, tá? Quem conta um conto? As histórias recontadas não têm fim, nunca terão. Toda vez que alguém contá-la, outras faces mostrarão. Na pauta de cada conto, introduzindo um só conto, outros contos nascerão. Jamais permita que um conto um dia venha a morrer. Reúna um pouco de sonho aos momentos de prazer. Conte um conto, aumente um ponto, invente o próprio viver. Seja um contador de histórias, inventor de alegorias, que este mundo grave anseia um pouco de fantasia. Escreva uma história alegre, inspirada na poesia. Rasgue as cortinas da noite, abra as porteiras do dia. Quem conta um conto? Antônio Juraci Siqueira, é o nosso escritor, poeta, nosso boto paraense. Ele escreveu também uma mensagem, uma poesia que o nome é Mensagem aos Bruxos. Só que eu readaptei ela para Casinha Feliz. Eu fiz assim: Mensagem à Casinha. Vinde, casinha feliz, lugar de conto infantil. Vinde, famílias, crianças, histórias, poeturas e cantorias infantis. Vinde, vovó, vinde, vovô, mamãe, papai, vavá, vevé, neném. Vinde com fervor para a casinha do amor. Ó, vinde, amiguinhas, A e E. Amiguinhas, I, O e U. Vinde de carruagem vermelha, semear a grande surpresa. É ou não é? É. Vinde, amiguinhas, dançar e cantar. Vinde saudar o mundo. Ai, oh. Vinde brincar e abraçar. No afago dos abraços, a mágica impera no ar. Na ciranda da casinha, me encharco nos entrelaços, felicidade em poesia. Vinde, casinha feliz, vinde lugar de esperança, cuidado e magia. Vinde ecoar a potência infantil. Toda vez que alfabetizo, o mundo sai do lugar. Foi essa a minha contribuição. Obrigada. Agora a gente vai seguir a ordem que está aí. Não vem, né, Cláudia? Cláudia Veríssimo. Daniela também não está aí?
Daniela, Daniela Cartacho. Também não está presente. mas está a Josiane. A Josiane está. Então, Então, vamos pra vamos começar com a Josiane, que é a terceira da nossa lista, né? Fazer a Júlia Eugênia. É. Deus do céu, como é que eu entro? Josiane? Oi, Oi. estão me vendo? Não, só ouvindo. Pois é. Como é que eu faço? Você quer que a gente passe para a próxima e você tenta voltar ao vídeo? Ou quer apresentar só? Eu queria. Alô? Oi, Alô. Oi, fale. eu não estou conseguindo ver. Não está conseguindo ver o quê? Vocês. Não? A gente também não está vendo você. Oh, meu Deus. Mas Então, ela já apareceu, né? já. Sim, ela apareceu, mas apareceu deixou de muito bem. aparecer. Passa Josiane, para a Júlia você Eugênia e pode, volta. você pode sair e entrar de novo, por favor, que às vezes acontece isso. Aí você Tá, consegue sai. se... E aí a gente vai começando, então, pela Júlia Eugênia. Júlia. É a Júlia Eugênia. Júlia Eugênia de Varginha. Ok, companheiras, né? A gente pode se chamar assim, porque estamos todas integradas aqui neste movimento de compartilhar toda a nossa alegria em participar como credenciadas do método da Casinha Feliz. Mas eu queria começar dizendo para vocês, quer dizer, trazendo um pouco assim de um depoimento. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu tive o prazer e a alegria de conhecer Dona Iracema ao vivo e a cores. Lá eu tinha meus 20 e poucos anos, eu era proprietária de uma escolinha em Icaraí, Niterói, onde eu morava naquela época, e fui para Copacabana para fazer um curso com ela. Do meu ponto de vista, Dona Iracema tinha uma característica sui generis. Ela identificava as pessoas, né, e seus respectivos talentos e potenciais. E ela viu alguma coisa em mim que naquela época eu nem suspeitava que existia. E aí ela me chamou para fazer uma espécie de um estágio lá no colégio. E aí eu passei um tempo, além do curso que eu fiz, eu passei um tempo lá no colégio observando o trabalho das professoras com o método. Passado alguns anos, eu engravidei e minha primeira filha nasceu. E aí, para minha surpresa, a Dona Iracema bate na minha porta. Imaginem vocês. Sabe qual foi o presente que ela levou para a neném? Minha filha hoje está com 46 anos, vai fazer 46 anos. Ela me deu de presente um rádio despertador. Era uma coisa nova naquela época. E você nunca imagina isso, porque você pensa que uma pessoa vai fazer visita para o neném, leva uma roupinha, leva uma coisinha de neném. Não, só a Dona Iracema me levou um rádio despertador. Eu, assim, muito novinha, achei aquilo esquisito, mas ela explicou. Minha filha, você vai ter que acordar muitas vezes de noite, você vai ter que programar a sua vida. Esse rádio vai ser muito útil. E foi. Fiquei com ele anos e anos, e quantas vezes eu marquei o rádio para despertar, para dar remédio para neném, para dar mamar para neném, essa coisa. Isso era a Dona Iracema. Alguns anos depois, ela me chamou, ela queria fazer uma atualização no material do É Tempo de Aprender. Aí ela me chamou para auxiliá-la, para trabalhar com ela. E aí eu ia para Campo Grande. Vejam vocês, como a gente caminhava no Rio, né? Aí eu ia para Campo Grande, era um sítio, né, Heloísa? Que ela tinha em Campo Grande. E aí eu ia para Campo Grande. E aí eu ajudei Dona Heloísa a atualizar o material do ET. Eu sou apaixonada pela Casinha Feliz. Eu trabalho com a Casinha Feliz há mais de 40 anos. Eu dou curso para os professores aqui em várias cidades do sul de Minas, para onde eu me mudei em 1996. Eu faço, né, esse trabalho de formação dos professores no método. Mas eu também sou apaixonada pelo ET. E aí eu quero dizer para vocês que
uns 5 anos atrás, mais ou menos, 5 a 6 anos atrás, agora não tenho certeza, eu fui procurada pelo CAPS. Vocês sabem o que é CAPS, né? Centro de Assistência Psicossocial da Rede Pública de Saúde. E aí você tem o CAPS-D, que é o de pessoas com drogadição. Eu fui procurada pelo CAPS porque eles perceberam que havia uma série de pessoas que frequentavam o CAPS e que eram analfabetas. E aí eu me prontifiquei a alfabetizar essas pessoas. No início eram quase 30. Vocês sabem que drogaditos têm uma instabilidade muito grande na vida. Alguns começaram, foram internados, não continuaram, mas cerca de 15 continuam. E aí, eu quero dizer para vocês que todos foram alfabetizados. Com É Tempo de Aprender. Exceto um, seu Pedro, não me esqueço dele, porque além da questão da drogadição, seu Pedro tinha uma deficiência mental acentuada, e eu fui descobrindo isso aos poucos. Ele aprendeu muita coisa. Ele pintava, porque a gente incluía no trabalho aulas de artesanato, de pintura, de desenho. Ele aprendeu muita coisa. Eu tenho até quadro na parede da Fundação pintado pelo seu Pedro. Mas foi um sucesso o trabalho com ele. Agora, a Prefeitura de Varginha, por intermédio do CONDEDICA, né, que é o Conselho de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente aqui da cidade, também disponibilizou uma verba. É uma verba pequena, mas para que a gente pudesse contratar pessoas e atender, e nós vamos atender agora 20 crianças de 10 a 17 anos que estão na escola e não aprenderam ainda, não sabem. Bom, o É Tempo, gente, é de uma riqueza. Por quê? Eu não conheço outro material, como o É Tempo de Aprender, que tenha um layout, que tenha uma padronização sem ser infantil. Então, para trabalhar, por exemplo, na clínica da Fundação Aprender, eu dirijo uma fundação aqui em Varginha, nós temos adultos, nós temos idosos que chegam lá, né, com analfabetos, ou então alfabetizados funcionam muito. E a gente usa o É Tempo de Aprender. E é uma maravilha, né? É uma maravilha, porque é rápido, é adequado à idade, as pessoas se sentem muito motivadas, porque logo começam a ler, se sentem competentes, né? É muito rápido, é impressionante. Aí a gente vê a genialidade de Dona Iracema, né? Dona Iracema é alguém que a gente tem, assim, ó, tirar o chapéu para ela. Porque eu me lembro que ela falava, não sei se a Heloísa vai confirmar, é a minha lembrança, que ela dizia que o É Tempo do Aprender era similar à cartilha do soldado, que ela tinha também uma cartilha do soldado, né? Imaginem vocês que os recrutas que ingressavam no exército, muitos analfabetos, eram alfabetizados por esse nosso método fônico maravilhoso. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, compartilhar, né? Eu acho que e dizer também para vocês outra coisa. Quando eu publico lá no meu Instagram esse encontro aqui que nós temos, chove gente querendo participar. Eu acho que a gente precisava de fazer um encontro desse aberto. Acho que a gente teria bastante receptividade, algo para vocês pensarem. Que aí eu respondo, não, é restrito a quem é credenciado, e as pessoas ficam me mandando mensagem querendo participar também. Né? Eu acho que essa ideia da gente se conhecer foi muito boa. Tem gente aqui de tudo quanto é lugar, pelo que eu já percebi, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Júlia Eugênia. Júlia Eugênia, acho que seria muito bom se você contasse. Pode ser um relato pequeno, não precisa ser um enorme relato. Eu estou falando especificamente do trabalho que você fez com as pessoas drogadas, por exemplo. Você teria como contar, fazer, para a Teria, gente sim, claro, com publicar, mais prazer. escolher um trabalho desse, eu acho que seria bom. E para você, me parece que é bem tranquilo esse relato, né? Eu acho que ia ser bom para a gente poder publicar. Tá bem? Foi assim. Como eu disse para vocês, foi o CAPS, né, que é o CAPS que atende os drogaditos, que nos procurou.
porque a Fundação Aprender ela tem uma penetração muito grande aqui no sul de Minas, né? Como instituição formadora de O que eu estou profissionais. pedindo é que você escreva para o nosso site, para colocar no nosso site. Ah, tá, posso Bem, escrever. faz Desculpa, isso. eu não tinha Já entendido. começou Posso bem. escrever. Você começou ótima, pode começar daí, foi muito bom. Tá, eu vou Já escrever. tem pontapé. Aliás, eu tenho um texto que eu escrevi há alguns anos, né? E que eu também vou mandar para vocês, que eu acho que é quer dizer, um depoimento pessoal. O título chama assim, O Mim, com M-I-M maiúsculo, é em mim. Quer dizer, o impacto do método na minha vida. Eu vou mandar esse texto para vocês. Eu gosto muito de escrever, né? Tenho vários livros já publicados, e já escrevi muito sobre alfabetização. Minha tese de mestrado foi sobre alfabetização, e na minha tese de mestrado eu falo do método da Casinha Feliz. Isso, para vocês terem uma ideia, em 1978. 1978. Quer dizer, é um absurdo, né? Até hoje, esse povo está insistindo em construtivismo, método global, e Emília Ferreiro, e Ana Teberoski, essas besteiradas todas, porque isso não tem resultado, gente. Não tem resultado. Essa é a verdade. O que dá certo é o que nós fazemos. Júlia Eugênia, eu gostei muito de ouvir você, mas eu não sabia essa história do despertador, não. Sua Eu mãe. sabia, eu comecei a rir, porque minha mãe tinha umas ideias assim meio diferentes. E Ela outra era coisa assim. que eu queria falar a você, se você precisar de material do E-Tempo e as pessoas não tiverem o poder aquisitivo, você liga direto que nós vamos fornecer. Eu te agradeço muito. Eu Abro te mão de agradeço muito. As direitos pessoas não vão, autorais, só fica as pelo pessoas não custo. vão ter poder aquisitivo. Nós temos uma verba pequena, essa verba a gente ia comprar material, mas não para todo mundo, porque não Claro, daria, né? mas Porque nós temos que pagar um professor. Eu vou fazer a supervisão gratuitamente, já estou orientando a professora. Nós estamos agora fazendo a inscrição das crianças, que muitas virão por intermédio do CRAS, porque muitas têm dificuldade de transporte, então nós pedimos também na verba que fosse possibilitado um vale-transporte, e o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, em alguns casos vai levar as crianças lá na fundação. Mas é assim, né, gente? Nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Nós temos que fazer a nossa parte. Maravilha. Josiane, A próxima vai ser a Josiane. Agora está com vídeo. Sua vez, Josiane. Já. Vocês estão me vendo e me ouvindo agora? Vendo. Sim, vendo e ouvindo. ouvindo. Ok, então tá. Não vou mexer mais nada, porque eu comecei a mexer aqui, o negócio Aí complicou. desanda tudo. Tá bom, então boa noite, queridas. É um prazer imenso poder estar aqui nesse encontro maravilhoso. Quero agradecer primeiramente a Heloísa, morrendo de saudade de você, querida. Bonitinha. E Obrigada. também dizer assim que é maravilhoso estar com vocês aqui. A sensação que eu tenho é que tem outras pessoas fazendo o que eu gosto de fazer. É essa a impressão. Que antes eu imaginava assim, poxa, porque aqui em Belém é eu, de lá que estão em Mosqueiro, né? E assim, são pouquíssimas pessoas que, vamos dizer assim, dominam o método Iracema Meirelles. Assim, aqui em Belém são bem pouquinhas. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, esse relato de experiências em que o método Iracema Meirelles ela está na minha vida desde a faculdade. Eu conheci a metodologia quando eu saí da faculdade através de uma professora que foi treinada pela Iracema Meirelles, que é a Delma, que era a universidade daqui de Belém. Alô?
Pronto. Oi, Josiane. Tá ouvindo? Sim. Porque travou aqui. Oi. Posso continuar? Pode? Pode continuar. Tá. É porque tá tudo travado aqui. Eu vou continuar falando e se parar, vocês me avisam, não sei Não, como, o áudio está perfeito, pode ir falando. Tá. Delma, vamos continuar da Delma. Vamos continuar. Da Delma, na Delma. Tá, então aí eu consegui aprender, vamos dizer assim, que eu fui treinada por ela, que isso há mais de 25 anos atrás. E a partir do momento eu comecei a usar um método, porque assim, eu sempre amei alfabetizar. Sempre amei alfabetizar. E, e eu comecei a alfabetizar com o método da Casinha Feliz desde então. E eu queria colocar um marco, vamos dizer assim, que foi quando a Heloísa veio aqui em Belém. Porque eu já praticava, né? Eu já fazia, já colocava em prática um método, mas quando a Heloísa veio aqui conhecer e conhecer o projeto que nós fazíamos aqui, depois da pandemia, nós tivemos que parar, sobre o projeto Saber e Ler, onde nós utilizávamos o método da Casinha Feliz para poder alfabetizar crianças em uma comunidade carente. A Heloísa conheceu. E foi, assim, um sucesso tremendo, porque as crianças, nós fazíamos de uma maneira que, em 3 meses, as crianças eram alfabetizadas e passavam para um outro nível, entravam outras crianças, e assim nós estávamos alfabetizando as crianças nesse projeto. Aí veio a pandemia, e foi quando tivemos que dar uma paradinha, e pelo fato de se tornar conhecido esse projeto, né, Saber e Ler, algumas pessoas começaram a me ligar, perguntando sobre se eu poderia alfabetizar essas crianças, né? E assim, eu tenho a formação em pedagogia, e sou especialista em alfabetização. Tenho a psicopedagogia, terapia familiar sistêmica e a neuropsicopedagogia clínica e institucional, onde eu posso trabalhar tanto clinicamente como em instituições e escolas. E aí eu comecei a ir a domicílio depois da pandemia, porque as crianças não estavam indo para a escola, né? Para alfabetizar essas crianças. E a maioria dessas crianças eram crianças que estavam sentindo muita dificuldade para ser alfabetizadas. Síndrome de Down, TDAH, autismo, né? A maioria das crianças. E foi quando eu montei um espaço, né, um local onde eu atendo agora essas crianças, né, individualmente, clinicamente, e a maioria que chegam lá, a maioria já vem com laudos, né, chegam com laudos de TDAH, não, já estão com... E a pandemia também fez com que essas crianças atípicas, vamos dizer assim, encontrassem bastante dificuldade por não estarem alfabetizadas, de acompanharem na escola, né? E aí foi quando eu comecei a alfabetizar. Assim, está dando tão certo que eu não tenho mais, vamos dizer assim, horário para agenda, né? No caso, para livre até em agosto, vamos dizer assim, porque a demanda é grande. Uma mãe vai passando para outra, uma escola vai indicando a outra, e eu estou entrando nas escolas,
fazendo conhecer a metodologia, né, o método Iracema Meirelles, a Casinha Feliz. Assim, o que a gente percebe, que eu estou percebendo muito, é que as escolas estão entendendo, né, como funciona, como vamos dizer assim, para as crianças, né, a eficácia do método na vida dessas crianças, né? Dessas crianças, principalmente essas crianças com TDAH, porque a maioria vem com esse diagnóstico, chega até ao nosso espaço com esse diagnóstico, onde diz que não consegue, não consegue. E assim, eu tenho vários casos de que tem um diagnóstico de TDAH, e muitos casos. Estão usando até medicação. Foram alfabetizadas, mudaram por completo, pararam a medicação. Crianças que ficavam, vamos dizer assim, afastadas, vamos dizer, das outras crianças por causa disso, mudou completamente. Então, tenho vários relatos de crianças, né, de pais, e aí eu já também digo para as nossas coleguinhas aí, podem ver lá no meu Instagram, e eu posto tudo lá no Instagram para que os pais, e foi assim que também ficou conhecido, né, aqui em Belém, esse método, vamos dizer assim, e muitas pessoas me procuram para poder alfabetizar as crianças. Eu tenho 5 crianças com síndrome de Down que foram alfabetizadas pelo método, né? 5 crianças. E assim, está sendo maravilhoso essa experiência com crianças, tanto típicas e atípicas, na utilização do método da Iracema Meirelles, da Casinha Feliz. Está sendo assim, maravilhoso essa experiência ainda mais. E também, vamos dizer assim, que por não ser conhecido, tem muitas pessoas que me procuram dizendo: o meu filho, o meu neto foi alfabetizado, né? O meu filho foi alfabetizado, e eu quero que o meu neto, tenho 2 crianças assim, que seja alfabetizado pelo método que eu conheço da Casinha Feliz. Isso há 40 anos atrás, vamos dizer assim. Eu conheci, meu marido era militar, conheci no Rio de Janeiro, e isso tem pessoas assim que me procuram. Tem uma em especial que entrou em contato com a equipe da Heloísa, que é um médico aqui, as meninas daqui de Belém vão saber, que é o médico Maradei. O filho dele não conseguia, ninguém conseguia alfabetizá-lo, e a gente começou a alfabetizar com o método da Casinha Feliz, e hoje ele já está alfabetizado, né, e nós fazemos um outro trabalho com ele, mas ele também, o médico, o pai, foi alfabetizado pelo método da Casinha Feliz. Ele diz assim para mim que ele sabe a eficácia desse método e que queria que o filho também fosse alfabetizado, que até hoje ele não se esquece das histórias, a história do ratinho, a história da serpente, a história do barrigudo. Ele quando quando eu estava trabalhando, né, com o filho, ele contava para o pai, e o pai depois vinha e dizia: eu me lembro dessa história, essa história marcou muito na minha vida, né? E assim também está marcando na vida do meu filho. Então, são vários relatos, várias experiências, várias crianças que nós estamos conseguindo alfabetizar através, né, da Casinha Feliz, do método Iracema Meirelles, a Casinha Feliz. Ok, queridas? Ok. Tá ótimo, Tá obrigada, Josiane. Seria Marlene, né? Marlene, ela está aí. Isso. Marlene e Patrícia estão, só se elas Não, sumirem. porque antes não tem ninguém, né?
Não, são elas. Então, é Marlene. Marlene e Patrícia. Ué, Marlene e elas, Patrícia, vão falar juntos, 5 minutos. Elas vão falar juntas. Cadê a Mary É, Santos? Chama as elas- meninas aí, Mary. elas estavam na Elas sala, estão. mas saíram. Olha aqui, mas ainda não conseguimos. Não, isso é anterior. É. Mary Sandes, você está sem áudio, tá? A minha internet está oscilando muito, Marlene. Ainda não voltou. Ah, Então, bom, então para vamos a para a seguinte. próxima. Vamos passar para a próxima. Rosemary. Daqui a pouco volta. Rosemary. Ah, tá aqui. Ai, meu Deus, travou. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, estamos ouvindo, tá? É com imensa alegria que participo desse momento com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. Fico muito feliz. Estava ansiosa esperando por esse momento. Heloísa, minha mentora querida, que eu gosto tanto. Você é um guia para mim, profissionalmente falando. O que eu gostaria de falar para vocês hoje não é novidade, né? Que são as 4 fases da alfabetização, mas na verdade, eu ouvindo vocês falar, eu me senti muito mais tranquila. E, na verdade, eu queria só reafirmar o trabalho de vocês, da Josiane, da Mary, que fazem um trabalho tão lindo que eu vou, sempre que posso, melhorando, né, o meu profissional. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Obrigada. Eu lembro muito também de quando a Heloísa nos deu o curso, né, ali na escola, no Colégio Espírito Santo, e ela falava muito assim, né, nas fases, e eu lembro que ela grifou muito a fase da aglutinação, que essa fase é muito importante. Ela deu o exemplo do ratinho para nós, assim, eu fiquei assim encantada, né, porque foi o meu primeiro ano como alfabetizadora e eu estava ansiosa demais para ver o resultado. E realmente foi um trabalho lindo. Em maio as crianças já estão lendo. Eu até mandei esses dias um vídeo para ela de uma aluna minha fazendo a leitura de frases. E é uma eficácia assim que não tem palavras, é resultado certo. E quando eu vejo as postagens de vocês no grupo, o trabalho de vocês, a Josiane, a Sidneia, nossa, é tão lindo, é gratificante ver, sabe? A vontade que eu tenho de sair mostrando assim para um monte de lugar que eu sei que precisa aqui no Sul de um trabalho assim. Mas eu tô no caminho. Eu estou montando meu espaço, né? Agora eu estou trabalhando só na parte da manhã como alfabetizadora e tem um aluno com TDAH também que tem um pouquinho de dificuldade, mas ele está se alfabetizando. É um trabalho certo que nós estamos fazendo. E nesse espaço, a escola já está me indicando alguns alunos com dificuldade, né? E eu tenho também alunos de outras escolas também, escola estadual, escola municipal aqui de Canoas, que estão vindo também. É como a colega falou, um pai, um amigo, um colega vai falando e os pais começam a procurar, porque realmente, né, é uma necessidade, né, que as famílias têm. E um outro momento que eu gostaria de falar para vocês foi na época da pandemia, porque foi bem no início do ano para nós aqui. E realmente foi um desafio para nós alfabetizar as crianças online. E os pais, os tios, ficavam observando, né? Eles ficavam junto ali, assessorando. Um dia recebi um recado de uma Dinda, e ela disse assim para mim: Rose, eu estou encantada com o teu trabalho. Que coisa linda! Eu vou levar isso para os meus professores lá na escola onde eu trabalho, porque olha, é inacreditável o resultado do trabalho online que você faz com as crianças, porque nós cantávamos, eu botava as musiquinhas do CD, né, fazia os barulhinhos para eles, a gente dançava, a gente tentou deixar assim o mais
adaptado possível, não mudasse, né? Tanto assim por ser online. E realmente, depois, lá mais para o finalzinho do ano, as aulas voltaram a ser presenciais e a gente conseguiu dar continuidade no trabalho. Mas foi excelente o resultado. A pandemia não... Está em outra, Patrícia. Mas só que é rápido que a menina falou, não foi? Olá. Olá. Oi, pode Olá. continuar. E foi nesse trabalho de dar a aula online, o resultado foi ótimo também, deu tudo certinho. E quanto às atividades, eu me guio muito pelo livro da Casinha Feliz. É só guiar, sabe? Seguir ali a fonação, a aglutinação, direitinho, fazendo as atividades. Às vezes as gurias postam também algumas atividades novas, e é só colocar na prática, é muito tranquilo. É um trabalho de um excelente resultado. Adoro trabalhar com a Casinha Feliz, não consigo imaginar fazendo um outro tipo de trabalho. Mas eu sinto que eu ainda estou engatinhando. Vocês, assim, ó, são demais. A Sidneia é maravilhosa, a Júlia, que me deu o curso, eu fiz uma cirurgia de vesícula, e eu estava em casa aqui acamada, e a Heloísa postou lá na Casinha Feliz que ia ter um curso, e eu refiz o curso no período que eu estava acamada, e para mim foi maravilhoso, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu gostaria de sugerir também que um dia a gente pudesse fazer um encontro presencial. Acho que seria ótimo conhecê-las todas pessoalmente. Pessoa simpática. Muito bom. Vamos organizar. Muito bom. Fala aí. Não adianta Acho que iria agregar bastante. Conseguiram ouvir? Sim, Conseguimos e estamos aqui sonhando. Eu estou falando à toa, né? Não. Não, tá ligado. Estou sonhando com o encontro, com esse encontro também. Mas eu acho acho que vai ser ótimo. talvez o próximo ainda vai ser dessa forma mesmo, pelo Zoom, no segundo semestre. Se vocês quiserem, nós vamos montar um segundo, da forma que a gente ainda não sabe, se amplia, como vai ser. E vamos pensar nesse pessoal, né? Nesse pessoalmente, vai ser bom. Vai ser né? ótimo. Ia vai ser ser ótimo. E aberto a outras pessoas podendo ouvir, que foi aí a fala da Júlia Eugênia e de outros, né? Eu também tenho um amigo que ficou até zangado porque não podia participar. Foi ótimo, Rose. Sim. Saudade aí de vocês. Saudade também. Um abraço carinhoso, Heloísa. Obrigada, Beijo. um abração. Continua. Quem é? Marlene Patrícia. Rabeta, veio de Rabeta. Cadê elas? Patrícia e Marlene. Elas estão na Casinha Feliz. Estão aí. Pode abrir o áudio, por favor. Meu aluno Pedro. Vocês estão sem áudio. Tá? Agora? Tá bom? Mas eles estão sem áudio lá. Não. Aqui, olha, tá aqui o popopô, a rabeta aqui, ó. A rabeta lá. Gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu só tenho a agradecer, né? Aprendi muito com a professora Heloísa, com esse método maravilhoso, uso o tempo todo na minha vida. Infelizmente, eu vou ter que sair. Meus alunos agora do EJA já estão há 20 minutos me esperando lá na sala. E eu estou a uns 5 minutos da escola. A minha coordenadora já me ligou, perguntando se eu vou chegar. Eu digo, não, eu estou indo. E a gente estava tentando organizar aqui, porque a Marlene, a gente fez uma apresentaçãozinha, né, mas eu acho que nem vai ser utilizado. Aí a Marlene vai ficar aqui tentando,
né, socializar o que a gente pensou, fizemos uns vídeos de alguns ex-alunos que para a gente ter essa ideia da memória, como foi essa memória dessa alfabetização deles com a Casinha Feliz. Ficou muito legal o vídeo. A gente vai enviar lá no grupo, então, né? Que aí já fica mais fácil, aí a Marlene só socializa aí com vocês a experiência dela, tá bom? Junto com a minha, ela... Tá bom, gente? Obrigada. Desculpem, tá? Cadê o tema? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Cadê o tema? Boa noite. Eu sou a professora Marlene, conhecida aqui na minha Ilha do Mosqueiro. É a professora Marlene, alfabetizadora da Casinha Feliz. A professora Marlene, a professora da Casinha Feliz. E para mim é uma honra, né, gente? Eu ser conhecida e ser chamada professora Marlene da Casinha Feliz. Olha só, teve toda uma história de mais de quase 30 anos, né, no exercício do magistério, e trabalhei muitos anos com esse método quando ele chegou aqui na Ilha do Mosqueiro, por uma freira, no Colégio das Irmãs, e no segundo ano, pelo meu trabalho na educação infantil, com crianças, e talvez esse talento, né, de contar história, de brincar, da ludicidade, eu fui escolhida para trabalhar na alfabetização. E praticamente me aposentei na turma de alfabetização, né? Depois, com a chegada dessas novas concepções, né, de alfabetização, construtivismo, aí veio o letramento, e isso foi deixar nosso método fônico de molho, botaram para dormir, né? Mas dentro de mim, não. Até hoje ele continua presente, vivo, embora às vezes o sistema foi mudando, né? Opções, mas eu ia a segurança e acreditava que ia dar certo, entendeu? E como sempre deu, médico da Casinha Feliz. Um momento. Oi, Patrícia? Oi. Tá bom, um momento. Um pouquinho. É a Patrícia, gente, está indo para a escola, mas está aqui. Licença aí, só um pouquinho. Não vai conseguir, não adianta. Está dando bug. Estão me escutando? Agora Estamos sim. escutando bem, perfeitamente. Não vai. Oi, você nos escuta? Alô? Estou escutando. Alô, alô? Pode continuar. Pois é, então, a gente preparou todo o material, que nós fizemos uns vídeos, entendeu? Com todo o processo de um trabalho que nós fizemos, mas não está sendo possível a gente conseguir abrir. E a Patrícia teve que sair. Então, vai ser assim mesmo na nossa conversa. Você pode mandar para a gente, por favor? De repente, a gente consegue compartilhar no... Só que a Patrícia já mandou para cá e eu não estou conseguindo nem abrir. Não, depois, não precisa ser agora, não. Tá. Depois mesmo. Pois bem, então, e o colégio eu alfabetizei muitos anos. A Casinha Feliz na íntegra mesmo, com todo esse cenário, cada ano era como é que se diz? Mais sucesso e mais crianças alfabetizando. E o colégio completou 60 anos e nós levamos, esse ano que passou no retrasado, levamos para a avenida. Tive a oportunidade de mandar os vídeos para a professora,
saiu na internet, né, no Face, foi muito bonito. Todos os personagens, os ex-alunos de anos e anos, esse aluno que colocou, que fez um vídeo lindo, professor, um aluno do curso formado em arquitetura, e mais outra moça que é formada em letras, fez 2 vídeos lindos, a gente vai estar mandando daqui a pouco para o grupo, tá bom? E mais a nossa sequência didática de como a gente estava trabalhando aí, eu antes de me aposentar. E eu queria assim, muito estar compartilhando com vocês de uma experiência que eu passei na escola municipal, quando eu saí do Colégio das Irmãs. E eu queria assim, muito, muito assim, que essa minha experiência pudesse estar ajudando, não sei se tem alguém aí da escola pública, né? Ou é só escola privada aí, escola particular. Que a experiência que eu vou estar colocando para você ver a que nível, né, chega e que sucesso o método fônico da casinha nos dá essa possibilidade para a gente estar trabalhando, seja nessas novas, dentro dessas novas concepções de aprendizagem, né, no desenvolvimento, como a criança aprende, da Emília Ferreiro, essa psicogênese lá da escrita, dando esses níveis, como no letramento, que defende a nossa Magda Soares, né? Então, isso, gente, eu também pude trabalhar em outra escola. Quando saí do Colégio das Irmãs, privatizou, eu fui para uma escola pública do colégio, era o Bruno de Menezes, do Estado, onde eu me aposentei, e também fui para uma escola que eu passei no concurso da Escola Municipal do Natila Santana Lopes. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode continuar. E eu posso estar falando dessa experiência quando eu cheguei, quando eu já trabalhava há bom tempo, e eu mesmo indo com a Casilha Feliz, quando veio a nova, foi implantada, né, a nova proposta pedagógica da Secretaria Municipal, e aí eu fiquei preocupada como eu ia estar alfabetizando meus alunos, que eles faziam as críticas ferrenhas em cima do método fônico, entendeu? Isso, para mim, foi um desafio muito grande ter que enfrentar, né? E eu imaginar como que o meu aluno, a partir do texto, né? Uma criança, eu vou poder estar fazendo ela ler e escrever em cima só do texto, aí como e passava tanta coisa na minha cabeça, e eu não podia, eu tinha que me segurar naquilo que eu tinha confiança, né? Mas, mesmo assim, eu ia levando como eles estavam trazendo as propostas. Faziam formação, mas eu achava aquilo assim, parecia assim, uma coisa impossível. Como foi, depois viu o resultado, foi um fracasso. Aí veio o letramento, já com a Magda Soares, e ela já defendendo também a questão da alfabetização. Aí eu já me segurei um pouco, né, na concepção dela, né, de letramento, e eu tive a oportunidade. Eu ia todo o tempo com a casinha, sempre nas escondidas, né, por trás da porta, fechando as portas, mas eu nunca esqueci de trabalhar o método da casinha. Eu levava, foi uma coisa assim muito difícil para mim. E quando foi um dia, me deram uma turma. As crianças já estavam 3 anos e não aprenderam a ler. Convidaram a Marlene para ela alfabetizar. Marlene, qual foi o ano? Qual foi o ano? Em que ano foi isso? Dessa turma, por exemplo, que você recebeu. Dessa turma que eu recebi, já tem, acho que uns 6 anos atrás, 6 a 8 anos atrás. Tá, olha só, 6 a 8 anos atrás. Foi antes de eu me aposentar. E era a metodologia que a Secretaria de Educação colocava, era construtivismo e
letramento que veio logo depois, mas estava tudo atrelado, entendeu? Aí foi quando eu resolvi, eu mesmo, e com o apoio da direção da escola, dos meus amigos professores que já conheciam o meu trabalho, e também a angústia que eles estavam vivendo dentro da escola, né? Por conta dessas crianças que não estavam avançando, e que no terceiro ano não podia ficar detido as crianças, né? Retido as crianças, e praticamente quase todas as turmas tiveram que deixar as crianças retidas, e não poderia ficar. Foi aí que eles me convidaram para assumir essa turma, e a maioria eram meninos. A maioria eram meninos de 9, 10 anos. Aí olha a minha preocupação, como chegar com o cenário da criança, da casinha, na íntegra, com esses meninos já maiores. Como eu já tinha o conhecimento da Emília Ferreira, né, da psicogênia, eles cobravam da gente, nós éramos cobrados de estar fazendo o diagnóstico da escrita das crianças e estar fazendo os níveis. Os níveis tinha que saber quantos estavam no alfabético, no silábico, no pré-silábico. Então, eu também já estava familiarizada. Aí veio também o letramento da Magda Soares. Então, isso, olha, tudo na escola, e eu, com a minha experiência do fônico da Casinha Feliz, onde eu tinha tanta segurança, então eu nunca deixei. Ele sempre foi vivo na minha prática pedagógica. De uma forma ou de outra, eu estava com a sacola, com as figuras fonemas, com um livro dentro da bolsa. Quando eu vi um grupinho de crianças que eu chamava, contava a historinha, eles nunca conseguiram desabar, tocar fogo, falar o que eles queriam da minha casinha feliz. Da casinha feliz da nossa Iracema Meirelles, da nossa querida Heloísa Meirelles. E o que eu fiz com esses alunos, gente, marcou na escola. Eu queria muito um dia, e hoje foi uma oportunidade de eu socializar isso com vocês. Foi quando eu fiz uma diagnose com os alunos e percebi que eles, já grandes, não sabiam ler. Nenhum tinha o domínio da leitura. Nenhum era alfabetizado. Nenhum podia dizer, olha, eles estão aqui no nível alfabético. Meninos já grandes estavam no silábico, até alunos no pré-silábico. E o que eu fiz, gente? Preparei um pouco do cenário da casinha, num cantinho, me deram a sala, me deram também essa autonomia, mas não podia fugir, gente, hoje, dessa leitura, né, dessa escrita, diante das práticas sociais que cobrava o letramento. E o que eu podia fazer, trazendo esses textos para dentro da sala de aula, mas também fazendo simultaneamente a alfabetização. Esse foi o desafio maior. E eu consegui, gente. Consegui, com certeza, avançar, se foi um sucesso. Eu fiz uma sequência didática que deu certo, né, com a prática pedagógica que eu tinha da Casinha Feliz, do método fônico, com toda essa paixão, essa segurança, né? Eu todo o tempo inspirada, né, nessas histórias, e isso fez a diferença na vida daqueles alunos. E eu fiz uma sequência didática, e até hoje eu tenho. Ela está lá no quadro, a gente vai enviar para vocês, está tudo bonitinho, porque ninguém está conseguindo, entendeu? Abrir o nosso material, estava tão organizadinho, mas dá para entender, está dando para entender? Claro. Então, gente, o que eu fiz? Eu e a Patrícia, a gente sempre estava andando juntas, né? E ela sempre na informática, e eu na sala de aula, mas o nosso trabalho estava sempre assim, bem
a gente interagia muito nós duas, né? Eu na sala de aula com os alunos aqui e ela com a tecnologia. E eu tive a ideia, né? A lista de compras era uma do texto que poderia estar muito próxima dos nossos alunos, né? Qual aluno que não vai, né? Que vê a escrita na rua, que vê a escrita no supermercado, que não vai fazer os seus notinha, fazer as suas comprinhas, né? Que aqui muitas vezes chamam baiuca, a taberna, né? E aí surgiu, nós construímos uma lista de compras, né? E dessa lista de compras, eu pude perceber, dentro dessa leitura, desse contexto sociocultural do aluno, a gente viu assim o tipo de alimentação que eles, né, pela lista de compra deles, a gente vê a defasagem de muito da alimentação dessas crianças, né? Muita salsicha, muito charque, aqui, carne seca, né? Conhecido, muito mortadela. Então, foi uma coisa assim para a gente até descobrir, entendeu? Como é a alimentação dos nossos alunos, né? A classe social deles, muito humilde, humilde demais. E pela lista de compra, né? A gente não via quase lista de compra refrigerante, né? Mas era o quisuco, né? Que na época era quisuco, hoje a gente chama mid, né? Nem o tangue para ele ainda está longe, né? E o que eu fiz com essa lista de compras? Eu fui perceber a escrita deles, né? Que eles realmente não eram alfabetizados, meninos de 9, 10 anos. E o que eu fiz? Fiz uma sequência didática, onde a casinha ela ficou presente em quase todas as... Entendeu? Aí, como eu fiz? Peguei a lista de compras, fiz uma coletiva, o que era comum, né? E fui colocando, e ele vendo, eu escrevendo. E ficou na parede, bem grande. Né? Botei a data, e eles começaram a perceber. Já foi o que ali? A visualização, né? Das palavras. Gente, quando eu percebi, eles querendo descobrir, né? Eles com o papelzinho deles na mão, e eu escrevendo, e eles fazendo, né? O quanto eles sentiram assim, que aquela palavra ali não estava na listinha dele. Por quê? Ele percebeu que ele não sabia escrever, ele não estava alfabetizado. Aí eu fui contar para eles que ia chegar uma história e que ia deixar eles maravilhados com as figuras fonemas. Então, as figuras fonemas chegaram e eu fiz um mural e fui contando as histórias para eles. Entendeu? Olha só, fui contando a história, abria o livro, que eu sempre tive o livro, ia contando e fazendo o sonzinho e mostrando, dando um abracinho mágico, e eu tinha o meu material. E depois, gente, o que aconteceu? Em pouco tempo, as crianças, aqueles meninos maiores, que já estavam batida e rebatida a letra do alfabeto. Porque naquela época ele já se vê muito na sala de aula. É a leitura do alfabeto sem contexto nenhum para a criança. É ótimo. Marlene, eu estou encantada com a sua fala. Eu só estou um pouco preocupada porque o tempo agora já começou a ficar esgotado, mas eu vou querer ouvir depois essa história de novo, uma outra oportunidade, porque eu estou encantada, interessadíssima. Não deixa de mandar todo esse material. Tá bom. Mande. Isso. Marlene, conclui em 1 minuto, por favor. Tá bom. Então, desculpa, eu peço desculpa. Assim, Imagina. Está tudo ótimo. Tá bom.
Pois é, professor. Então, professor, o que aconteceu? Esses alunos, né, e a casinha, e eu trabalhando com as palavras da lista de compra, em pouco tempo, acho que uns 3 meses, foi um estalo, assim, para essas crianças fazerem aglutinação, que era o fenômeno, o desafio maior dentro da alfabetização é a criança perceber que o P e o A faz pá, né, e o T e o O faz tó. P, P, pá, T, T, tó. Juntar o pá e o tó. Então, isso foi o desafio, e eles alcançaram praticamente em 3 meses. E depois, com 3 meses, fosse fazer o da lista totalmente diferente. E final do ano foi o maior sucesso, professora. Foi a maior, sim, eu posso ter dito que eu me aposentei, mas foi com chave de ouro, porque eu pude trabalhar, alfabetizar, letrando os alunos com o método da casinha feliz. Está vendo? Até a possibilidade que o método nos dá. Tá vendo? Brincava com sussurro fonético, isso aí foi uma coisa que fascinava as crianças. Um método realmente é contagiante. Não tem como a criança não aprender. Viu? Muito obrigada. E desculpe aí. Muito obrigada, Marlene. Não tem que pedir desculpa. Foi ótimo, está ótimo. Vamos adiante. Vou mandar, tá? Desculpa a gente que está te cortando, mas que ainda temos 2 companheiras para falar. Eu agradeço, obrigada. Muito obrigada. Parabéns. E a gente aguarda o material, se você puder enviar. Com certeza. Sidneia Silva. Olá, eu consegui aqui, eu acho que eu consigo falar, mas eu não consegui o vídeo. Não está ligando o seu vídeo? Vocês me escutam? Porque eu não estou conseguindo o Te- vídeo. A gente escuta perfeitamente. Está escrito: seu vídeo foi interrompido. Interrompido? Está escrito isso lá. Tem alguma coisa a ver com vocês? Não. Espera aí, iniciar meu vídeo. Vamos lá. Aparecia. Pronto, ótimo. Oi, gente. Não, tinha que aparecer, porque eu fiz igual a nossa última colega. Eu coloquei a casinha e todos os moradores aqui comigo. Então, eu tinha que aparecer, eu e eles, né? E, gente, boa noite. Estou muito feliz com o seminário, né? E gostaria primeiro de começar agradecendo, né? Agradecer a dona Iracema, agradecer a Heloísa, né? Que me ajudaram muito nessa. Ué. Sidneia, você está sem som. Sidneia? São as imagens. A imagem. Não, Sidneia, não estamos te ouvindo. O seu som está mudo. Oi? Oi, voltou. Voltou? Sim, mas sem... Quando volta, o vídeo vai embora. Então você... Então, como vocês já me viram, peraí, vou iniciar novamente aqui o vídeo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Pronto. Estão me vendo? Porque eu não estou me vendo. Sim, então, tá. nem vou me ver mais para não sair daqui. Pode ficar aí, tá ótimo. Então, tá, gente. Então, eu agradecendo, né, pela caminhada da Iracema, da Heloísa, né, que é realmente interessantíssimo o trabalho de alfabetização, né? A Heloísa continuar com esse trabalho, apesar de todos os pesares. O último relato agora da colega, eu ouvi muito desses relatos em cursos que eu dava. A Heloísa sabe, né, que eu dei muito curso escondido, dentro de CIEP, mas escondido, né? E muita gente alfabetizou com a cartilha escondida, porque não poderiam, eram proibidas de utilizar qualquer cartilha. Nós vivemos isso no município do Rio de Janeiro, infelizmente,
Eu acho que essas pessoas deveriam ser presas, né? Bom, agradeço também ao Silo, a gente não pode esquecer o Silo, né, que ele foi quem, naquele momento de grande dificuldade e críticas teóricas, ele trouxe e mostrou que o mundo, que vários países incentivavam o método fônico, né? E nos trouxe assim um respaldo para o trabalho, um respaldo teórico. Foi muito importante. E agradecer também todas as credenciadas que estão aí, que fazem com que o método possa andar no Brasil inteiro, né? Gente, eu vou falar um pouquinho da minha caminhada, né? Eu comecei a trabalhar primeiro com pré-escola, 78, 79, faz tempo, né? E logo em 80 eu entrei para o município e fomos trabalhar. A dona Iracema foi trabalhar na escola em que eu fui, para onde eu fui. E foi muito interessante, porque nós tínhamos um índice de reprovação muito grande e esse índice melhorou bastante, a aprovação foi grande, foi sucesso. E com esse trabalho supervisionado, orientado diretamente com a dona Iracema, ela me convidou, eu e outra colega, para que a gente iniciasse a ministrar os cursos da Casinha Feliz. Então, desde 1980 que eu faço esses cursos. Eu contei aqui, gente, eu só comecei a contar, né, a ter um caderno de alunos em 91. Então, de 91 para cá, eu tive mais de 1.700 alunos, né? Então, ministrando os cursos, palestras, né? Trabalhei com a Heloísa, né? Heloísa lá com as crianças com dificuldade de aprendizagem. Como psicóloga, eu trabalhei em consultório, trabalhei com a dificuldade de aprendizagem também no consultório, aí trabalhei em outros lugares, como trabalhei com dependência química e, por último, como perita, né, do Tribunal de Justiça. E agora eu estou retornando para alfabetizar crianças autistas. Eu entrei nesse mundo do autista, eu estou com um neto autista, no momento ainda não está dando para alfabetizá-lo, mas eu comecei a conhecer algumas crianças autistas e eu tenho certeza que elas podem ser alfabetizadas, e eu estou começando, né, com eles com sucesso. E agora o meu grande foco são os canais. O trabalho nas redes sociais, levando esse trabalho da Casinha Feliz, eu estou curtindo muito isso, né? Agora eu tive apoio de uma pessoa que a esposa estava começando a trabalhar, mas é uma pessoa que tem outro trabalho, então eu tive que dar uma parada, tive alguns problemas também que eu tive que dar uma parada. Agora, minha nora resolveu me ajudar, então a gente está aí trabalhando com isso, né? Estamos felizes com o resultado, tivemos muito bom resultado agora com a apresentação das vogais, né? E hoje eu já gravei a entrada no TikTok, vou entrar até no TikTok. Bom, mas o que eu vim falar aqui é de consciência fonológica e consciência fonêmica, né? E aqui eu achei muito importante falar disso, porque a gente trabalha com sons, né? Então, essa consciência fonológica, identificar e manipular os sons, esses fonemas, é extremamente importante para que eles possam aprender. Estão conseguindo me ouvir? Tá bom? Estão ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Que bom. E daí,
a gente leva esses sons para a criança de uma forma muito encantadora, que é através dessa história, né? Então, é uma família que as crianças querem participar dessa família. Existem crianças ali naquela casa que querem aprender a ler, né? Existe um menino maior que já sabe ler, e isso é uma realidade, né? Então, a criança se identifica com essa história, né? Que é uma conquista emocional, que aí a gente consegue que essa criança queira aprender, né? Partindo daí, a gente, com o teatro, com a música, com o jogo, com a brincadeira, a gente consegue o entretenimento, né? E a criança curte isso, e a gente traz o quê? Os amiguinhos. Cara, é uma jogada muito legal. As vogais, elas são amiguinhos, né? Então, é algo assim, é muito próximo, né, da criança. Isso é muito bom. As crianças começam a reconhecer essas letras através do formato da boca, né? Então, não tem como você dizer outra letra a não ser o A, com a boca toda aberta, né? E todas as letras, menos o E, você consegue identificar pelo formato da letra. E o E, como a gente não tem esse formato, a gente tem a bailarina, que é uma gracinha, que tem cheirinho no cabelinho, a gente coloca aquele perfume bem forte, né, para ser identificado, e a criança vai sendo conquistada com esse som e fazendo a correlação do som com o grafema, com essa letra. E daí a gente segue. A gente segue e traz a figura fonema, que é uma história em que traz figuras que mostram o som, né, faz com que a criança lembre de sons, né? E aí ela brinca com isso, ela identifica o som através dessa história, e aí ela não utiliza a memória, ela não vai utilizar a memória, ela vai utilizar a associação, né? Então, é muito mais fácil eu aprender alguma coisa através da associação do que aprender através da memória, né? Então, é um grande facilitador que a gente tem aí, né? Passando daí, a gente vai aglutinar, né? Mas, voltando um pouco, a gente tem manipular fonemas, consciência fonêmica, manipular grafemas, consciência grafêmica, e a consciência fônica, que é a relação grafema-fonema, assim, simplificando ao máximo essa teoria. O que eu percebi revendo e lendo os manuais, né? Inclusive o manual de É Tempo, eu fico, gente, como é que a gente teve que se adaptar às teorias que o pessoal conseguiu colocar na utilização dos municípios, da educação, enquanto temos algo muito melhor do que foi escrito por essas pessoas e que não foi dada a importância. Isso para mim, é muito pontual, né, de que o interesse não é alfabetizar, né? Bom, e aí a gente aglutina. Caramba, a aglutinação é sensacional, né? Porque você não vai decorar o papel-pipapu e um monte de sílabas outras, né? Eu vou aglutinar, eu vou abraçar. Se eu consigo abraçar e faço pá, descubro que é pá, eu já estou lendo. Isso é muito imediato, né? Então,
a gente facilita a aprendizagem, né? E faz com que essa criança consiga, logo que ela aprenda qualquer som, ela consegue levar as palavras. E aí eu lembro da colega que falou de é tempo, por isso que é tempo também é muito rápido, porque é tempo, ela dá as mesmas figuras, são as mesmas figuras, mas a gente já apresenta todas aquelas letras de uma vez só, né? E ele sabe o som, ele tem o fonema, conhece as vogais, né? Ele consegue abraçar e consegue ler. Isso é muito rápido. Bom, temos que ter o cuidado, que é aquele cuidado de que um abraço não tem nada no meio, né? Então, é p, 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 pá. Não é p, p com A, não é p, 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 p com o amiguinho A, não é o martelinho do papai com A, nada disso. A gente tem o som e tem o fonema, a figura fonema, o amiguinho, e faz esse abraço puro. Isso é muito importante que a gente consiga falar isso com o nosso aluno. Por exemplo, eu estou com um dos meninos autistas que eu estou atendendo, o que ele fazia? Quando eu fui avaliá-lo, ele fez P com A, pá, T com O, tó, pato. Eu falei, tudo bem, ele não lê ainda não, mas esse menino não é alfabetizável, eu só preciso tirar o vício que ele tem, porque se ele consegue saber que P com A faz pá e T com O faz tó, e isso é a palavra pato, imagina o tamanho aonde ele precisou ir para descobrir o pato, né? E que é a justaposição silábica, que é extremamente importante também, que é essa formação de sílabo. E aí a gente tem que treinar o ouvido. Esse ouvido já está sendo treinado desde o primeiro dia de aula, né? Quando eu apresentei cada fonema. E daí eu vou treinar com alguns jogos, que são extremamente importantes, que aí a gente tem um ouvido esperto, que a gente vai trabalhar a percepção auditiva, memória auditiva, né? E que eu vou fazer o som e ele só vai escutar. É aquele momento em que eu digo, vamos fechar os olhinhos? Eu vou eu vou fazer o som e vocês vão descobrir, vamos ver quem tem o ouvido esperto. E daí eu faço pá, tô, pá, tô. Daí a criançada já grita, pato, vá, cá. Aí eles gritam, vaca. Por quê? Porque aí eu estou fazendo som e ele só está escutando. Daqui a pouco, ele mesmo vai ter que fazer o som, escutar a sua própria voz, né? E descobrir a palavra. É um processo muito rápido. E a brincadeira do bate-palmas também, que é interessante, que é você saber, pá, tem quantos pedaços? Pá, 1. Bola, bola. 2. Sapato, sapato. 3 pedaços. É extremamente importante que a criança comece a perceber isso, que as palavras têm pedaços diferentes, têm sílabas, que a gente vai falar de pedaços aí, momentos depois a gente vai chegar a falar em sílabas e contagem de sílaba e tudo. Bom, partindo daí, a gente vai para a visualização, que é o quê? A criança tanto lê palavras com a palavra com o pedacinho pá, ela não precisa mais fazer pá, ela já olha e já vê que é pá, e faz uma leitura mais rápida. Aí está na hora da gente dar os joguinhos, e a criança vai embora, e aí está a leitura. Aí eu posso utilizar o que for, posso utilizar. Aí está na hora de utilizar essa questão de fazer as compras,
porque ele já sabe, ele já sabe ler, né? Então, agora a gente vai trabalhar versos, a gente vai trabalhar problemas. Normalmente, nas minhas turmas, eu trabalhava a alfabetização praticamente só nos 3 primeiros meses, e depois eu ia lá, porque aí agora a criança já sabe ler problema, sabe se é de mais ou de menos. Começo com a ciência mais pesada, porque agora ele já sabe ler textos, e é isso. Gente, acabou. Eu vou tentar jogar para novamente aqui, para a nossa. Obrigada. Estou aqui. Gente, é isso, né? O que eu me propus a trazer para Ótimo, vocês, para ter Sidney. sido claro. Foi ótimo. Estou lembrando. Jonatas Serrano, a escola, quando você começou. Jonatas Serrano. Isso Nós mesmo. tínhamos 80. Quando eu entrei na escola, a escola tinha 80% de reprovação na alfabetização. Caramba. Uma coordenadora procurou um método, né? Eu ainda não era da escola, e encontrou Iracema. A Iracema foi dar o curso naquele período que a gente tem antes de pegar a turma, deu o curso, isso foi em 1980, né? Em fevereiro de 1980, ela deu o curso para a gente, e aí ela seguiu uns 2 ou 3 anos dentro da Jonatas Serrano, ajudando, né? E só no primeiro ano, esse índice de aprovação, ao invés de ser 80% de reprovação, foi 80% de aprovação. Nós tínhamos só ficou uma turma de reprovados, que era a turma da Sheila, que era uma professora muito boa, muito rígida, inclusive, então ela ficava com as crianças. Saiu do ar. Travou, eu acho. Travou. Bom, mas então fala ela, tem 1 minuto para as despedidas. não, mas ela está deu. travada. Já deu. Sim, já está. Então chama a Sônia aí. Agora é a Sônia, né? Isso. Maior, né? Mas só tinha aquela turma de. Já Estou estamos, ouvindo. já estamos Eu acho chamando que a foi a Sônia. gente que travou. Bom, voltou. Não sei. Então, já vamos chamando a Sônia. Um beijo, Sidney. Cadê a Beijo, Sônia? gente. Sônia. Sônia está aqui, está sem áudio. Pronto. Diz a ela para botar o áudio. Foi pronto. Boa noite. Eu e meus probleminhas. Boa noite a vocês, muito prazer. Eu sou a Sônia Duarte. Sidney, não sei se lembra de mim, mas Leda, Heloísa, Clarice, a todas vocês, meu boa noite, né? E dá para ouvir direitinho? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, está um pouquinho baixo. Pois é, mas eu acho que eu estou com problema no meu microfone. No meu alto-falante aqui do computador. O que eu vou fazer? Não, tudo bem. Assim mesmo, vamos embora. Vamos assim. Vamos assim. Mas dá para ouvir? Dá. Dá para Eu ouvir. já botei no 100. Tá bom. Bom, então vamos lá. A minha fala é sobre a importância da música nas histórias da casinha e suas curiosidades. Bem, então, Heloísa sabe muito bem o porquê que eu estou falando isso. Então, nós estávamos trabalhando na Escola México através de uma ONG onde a queixa, né, para as psicólogas que abraçaram essa escola, que era uma escola municipal, a queixa era violência no lar, medo de rato. Gente, como é que eu ia contar a história do ratinho nas turmas, né? Sem causar nenhum tipo de medo, enfim. Aí eu comecei a pensar porque nós dávamos aula modelo nesse tempo para as professoras que foram, inclusive, tiveram a formação para se adaptarem
ao trabalho. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Então, para se adaptar Estamos ouvindo, realmente. pode seguir. Tá. Então, eu me dirigi na época, quer dizer, eu sempre insistia com a Heloísa a respeito de um CD. Porque quando eu dava aula na minha casa, eu cantava com essa voz mesmo, né? Cantava com essa voz para as crianças, e, por incrível que pareça, eles gostavam, né? Aí me encheu de entusiasmo. Enfim, aí eu comecei a insistir, porque eu tenho graças a Deus, uma boa relação com a Heloísa, trabalhamos juntas, muita orientação dela, inclusive. Aí eu me lembrei da Nelly Lucena, que também fazia parte aí das credenciais, mas eu não sei se agora ela está aposentada. Como ela é parente de repentista, eu falei, opa, ela vai me ajudar aí, com certeza, a bolar alguma saída para essas histórias que eu vou contar. E ela veio, um dia ela veio na escola e começou a cantarolar a história do ratinho, que eu tinha que entrar em turma. Enfim, a Nelly foi embora e cadê o ritmo da música que ela cantou? Voou da minha cabeça, era tanta coisa, eu fiquei tão feliz que o negócio... Aí eu comecei a batucar, e depois eu cantei. Olha, gente, por incrível que pareça, as crianças subiam o morro cantando essa música, felizes da vida, sinal de que o ratinho não meteu medo neles, né? Muito embora eu, para criança e que eu amo, eu sou realmente uma palhacinha, né? Enfim. Sônia, canta um pedacinho para a Eu não gente. estou autorizada a passar Sônia. aí, porque não foi para o CD. É a Sônia. história do ratinho, tá? Vocês querem ouvir? Levante o dedinho. Sônia, eu levantei o braço, eu quero que você cante. Tá bom, já sei. Então é assim, ó, vou cantar. Eu estou rouca, estou um pouquinho rouca. Então é assim, ó. Oh, Dona Rata foi à feira, Ratinho saiu atrás. Curioso olhava tudo, novidades viu demais. Rato desobediente, onde é que ele foi parar? Foi parar lá na casinha. De repente, uma gatinha arrancou sua orelhinha. Aí vamos, roendo forte pela dor que sentia. Vamos embora, Ratinho, rói aí. Acordou Dona Serpente, que estava a descansar. Cadê a Dona Serpente acordada? Eu com a figura fonema na mão. Dona Serpente na frente, ratinho atrás. O vai, sua moto, tá. Oh, esbarrou no barrigudo, que começa a gaguejar. Bã. Barrigudo a gaguejar. Como é que o barrigudo gagueja mesmo, hein? Quero ouvir. Bã. Com lápis novo em sua mão. Lê. Que sobrou da confusão. E com isso, as crianças amaram, aprenderam, e eu feliz para minha casa voltei, com dever cumprido. E com isso, graças a Deus, meu Pai do céu, muito obrigada. Heloísa foi se entusiasmando, né, com aquelas injeções, olha como é que dá certo, e foi feito, enfim, o CD da Casinha Feliz, né, que nos ajuda muito e muito. Por incrível que pareça, o painel, esse painel que está atrás aí da... É Patrícia Costa? É Patrícia? É, né? Então, esse painel, ele leva, né? É a Marlene. Oi? Quem está ali? É a Marlene que está ali, mas é porque está escrito Patrícia, mas que ela eu está na lembro conta. Patrícia. Isso. Desculpa, porque aqui todo mundo está escutando direito. Conclusão. Esse painel leva a criança já a sonhar, né? Porque as crianças, para mim, eles pensavam que eu acho que eu morava na casinha, de tão feliz que eram essas aulas, né? Então, quando estava chovendo, ele dizia, tia, não vai ficar. Então, isso é uma delícia, né? Também fizemos a história do Cocó, cantada, né? Então, eu vou cantar, não está no CD, gente, não está no CD, mas é assim, ó. Lá vem o amigo Zé, vem montado na zebrinha,
trazendo um galo enorme para vender lá na escolinha. A vovó vai falar, ele vai falar, ó, vovó, ó, vovó, comprei esse galo, ele é um cocó. Aí a vovó vai responder, amigo, eu não quero, não posso comprar, nós já temos galo, eles vão brigar. Aí o neném pede, mas se o meu netinho pede, então eu vou comprar. Coitada da vovó. Aí você pode brincar nessa hora. A vovó comprou o galo e depois se arrependeu. Era tanta bagunça. Quem sentiu pena fui eu. Aí, com isso aí, a criança brinca e aprende. A Leda que não me deixe mentir. O dia que eu fui à casa da Leda e mostrei o cocó sem bico, com o bico fechado, foi ou não foi, Leda? Você ficou feliz da vida, porque realmente o cocó, ele, com o bico fechado, ele faz a voz da serpente, porque antes, no material, o biquinho dele era aberto. Mas como fazer ele com o bico aberto para fazer a voz da serpente, já que no livro ele tem uma ideia, e na hora que ele tem uma ideia, ele está mostrando que o biquinho está fechado. Então, são detalhes que nós, professoras, temos que atentar para passar da melhor forma possível essas aglutinações, que nada mais é do que a formação da sílaba, né? Que Sidneia falou aí, da consciência fonológica, etc. e tal. Então, as minhas aulas são sempre baseadas assim, numa brincadeira. Essas brincadeiras que são todas sugeridas no livro do professor e outras mais que nós vamos sempre inventando. Eu tenho um aluno atualmente que ele não gosta de ler, e ele está na escola americana. Imagina eu que não sei nada de inglês, como é que eu ia convencer ele a ler? Então, eu faço o jogo. E ele adora ganhar, ele detesta perder. Então, eu faço as palavras. Agora, o tema já vem festa junina, né? Então, eu boto lá pipoca doce, vou botando, e ele quer ganhar. Então, você tem que fazer o quê? Estudar a criança. Cada caso é um caso, né? Então, diante disso, você vai bolando. Então, as curiosidades que eu quis dizer com relação à importância da música é exatamente essa. Porque a música, ela prende a atenção, né? E alegra, faz uma reviravolta lá na aula, mas sendo que com disciplina, né? Então, já os amiguinhos chegando com a música, a curiosidade da criança que me perguntou assim, ué, o amiguinho ó não tem braço? Eu falei, tem, mas ele tá com o bracinho para trás porque ele é o xodó da vovó, então ele nem quer cantar, ele quer só recitar. Então, eu digo, recito a fala do amiguinho ó e faço a boca e boto na boca da criança. Então, vamos fazendo, porque eu tenho assistido algumas publicações feitas por vocês e eu admiro muito o caso aqui é Gilda, essa que está escrito usuário do Zoom, é porque os pronomes são terríveis. Aqui, ó, como é? É Josiane. Josiane. Hã? Josiane. Josiane. Então, eu tenho admirado muito o seu trabalho, Josiane. É isso mesmo. É diante da criança, passando aquilo tudo que você puder de melhor, porque eu tenho casos aqui que nem diagnóstico tinham, né? E realmente foram adiante. Criança, assim, de 12 anos, 14 anos. Outro menino que era criado num orfanato, tendo pai e mãe, um menino que nem diagnóstico tinha, depois ele foi trabalhar numa farmácia. Então, nós vamos vendo os adultos, gente, os adultos. Eu fiz uma coordenação há pouco tempo numa igreja católica aqui, e os adultos adoravam. Eu dizia, gente, olha só, vocês não são crianças, mas que tal eu cantar uma musiquinha? Eles adoravam, porque muda a vibração, né? Você leva para um outro universo que eles até desconhecem pelo cansaço, né? Pela força de vontade que eles têm, mas vão cansados para a aula. Então, a minha parte foi essa, não quero tomar mais tempo.
Eu não sei falar muito, porque o que eu sei mais é dar aula, me entender com as crianças. Às vezes a mãe eu me entendo um pouco menos. A Heloísa puxa minha orelha, mas às vezes eu piso um pouquinho na bola. Mas com a criança, não. A criança eu respeito plenamente. Tanto é que hoje eu fiz uns peixinhos para o menino que não gosta de ler. Eu dizia a ele: bom, se você descobrir aqui, para completar a frase, você ganha. E ele descobria, ele ficava assim desesperado. Eu falei: acho que eu que vou conseguir. Aí ele lia uma porção de coisa, caixote, caixa, peixe, e por aí foi. Então, nós temos que ser realmente trabalhar no amor, né? Essa é a graça do método que Dona Iracema tão lindamente programou para essa vida inteira, não só para as crianças que ela atendia, para nós, e fica isso também, essa memória afetiva, fica com todos os alunos, porque eu tenho alunos que já estão com quase 50 anos, né? Embora eu tivesse uns 18 anos quando eu trabalhei lá no Instituto Cilo Meirelles, a, os netos da dona Iracema, quer dizer, Marta foi minha aluninha numa primeira série, mas eu, particularmente, eu sempre atendi criança em alfabetização. Inclusive, meu filho que dizia assim: eu só quero ter aula com a minha mamãe. Então, isso é uma delícia, né? Gente, então tá, um beijo, parabéns para todas nós que participamos, pudemos ser, assim, professoras agraciadas com esse método, né? E meu agradecimento de sempre, Heloísa, pela dedicação dela que tem em levar, né? E alcançando outros lugares. Enfim, nós já estamos com a casinha em vários países, né, Heloísa? O mapa já está ficando quase todo cheinho. E eu por aqui vou. Então, um beijo para vocês e boa noite, hein? Estou com o dedo mindinho dodói, mas dá para dar tchau. Bom, Então, eu vou falar um pouquinho só, porque já ouvi muita coisa boa, bonita, estou muito contente, estou muito feliz. Esse primeiro seminário, com todas as dificuldades que tivemos, principalmente com a parte tecnológica, né? Porque está fechado, está aberto, está sem som. Então, isso tudo é um aprendizado também para nós. Eu estou muito contente, dou parabéns a todas. A fala de cada uma e a fala de todas me agradou profundamente. Cada uma trouxe o seu jeito de trabalhar, a sua visão. Isso foi muito rico. Aprendi muito exatamente com essa mudança de ponto de vista, com a maneira de contar as histórias. Muito obrigada. Agora vou dar a palavra a Clarice e depois a Leda, que vai fechar o nosso seminário, e teremos outros. Também queria agradecer muito. Adorei conhecer cada uma de vocês, que eu já conheço algumas de Instagram, de trocar mensagem, mas não todas. Inclusive, reforçar o pedido de mandar material. Eu estou meio torta. Mandar material, quem tiver foto, vídeo. Tem várias professoras que já mandam, algumas nunca mandaram, e se puderem, a gente está sempre publicando o que chega dos alunos, ou, enfim, o material da Sidneia, que está caprichando na produção, né, Sidneia? Tá muito bacana. E a gente, bom, Sônia, você, não sei se você estava na hora que eu anunciei que a gente já está com as músicas no Spotify e está chegando no YouTube também essa semana. Então, assim, eu acho que são ferramentas super importantes, porque o CD, de novo, está cada vez mais já ultrapassado. Vamos aumentar muito o repertório com essas outras. Aumentar o repertório da... a música nova. Sim, as músicas da Sônia precisam ser registradas, isso não tem dúvida. Para a gente sambar. Essas que não estão no CD têm que entrar no Spotify, no YouTube, que é mais simples, né? Não precisa fazer outro CD, bem mais fácil. E, bom, é isso. Agradecer, então,
Também aquelas que não falavam, mas que assistiram. Exatamente, a audiência da Gilda e da Mary Sandes, que colaborou também com um poema. Não sei se Gilda quer fazer alguma contribuição, quer falar alguma coisa, se quiser. Está sem som, só liga o seu áudio. Realmente, cada uma precisa ter uma Clarice do lado. Eu não sei se... Gilda? Bom. Não deu. Não estamos te ouvindo. Virou comédia. Você está sem som, você está falando, mas a gente não ouve. Bom, outra novidade é que a gente está fechando uma ideia de fazer uma espécie de recompensa e estímulo para as professoras credenciadas que passarem... Como é que é? Agora eu acho que a Gilda está falando. Gilda? Oi, pessoal. Fui Tá. pedir auxílio à minha universitária neta para me colocar em contato com vocês. Foi muito bom ver o pessoal todo de norte a sul do Brasil utilizando o método e mostrando a sua experiência, né, com a Casinha Feliz, de quem eu sou fã, ardorosa. Vi os primeiros passos engateando aqui na Bahia, como eu dei no meu depoimento, e até hoje eu trabalho com ele, graças a Deus. Consegui alfabetizar todos os meus filhos, 5, e todos os meus 9 netos com ele. Então, são meninos já todos da universidade, e graças a Deus está tudo bem. Muito obrigada, viu, Heloísa? Adorei o seminário. Eu que agradeço a presença de todas vocês, foi muito bom. Olha só, vou tomar aqui a palavra. A minha tarefa é encerrar o seminário. Aí eu quero fazer um pedido, não sei se vai dar certo, porque quando é ao vivo funciona, mas assim eu não sei se vai dar ao certo, mas é muito rápido. Eu queria que cada uma de vocês, eu acho que eu vou chamar por ordem alfabética, talvez seja mais fácil, traduzisse numa palavra ou numa expressão, tipo, muito bom, mais ou menos, quero mais, ou sei lá o que vocês vão dizer, só não pode dizer que foi ruim. Isso não pode, porque eu não quero. Vou lá, mas não consigo falar. Queria que vocês traduzissem numa palavra o sentimento de vocês em relação ao seminário. A Gilda já começou, já fez essa avaliação dela ali, né? Eu vou tomar, mas de qualquer maneira, se a Gilda quiser traduzir numa palavra, que seria a primeira da lista, que a Heloísa vai ficar para o fim, e a Clarice também. Eu começaria, Gilda, uma palavra, só pode dizer uma palavra, ou uma expressão. Competência. Depois, acho que é a Josiane, né? Não é isso? Isso. Josiane... Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Porque eu não consigo me ver e nem mexer aqui. Uma palavra. Uma palavra, vamos lá. Ou uma expressão. Resiliência. Esse é o que nós precisamos. A Júlia Eugênia não está. Marlene está aí. Ligar o áudio, Marlene. Você está sem áudio, Marlene. Marlene, só com... Você pode ligar o seu áudio? Nossa. Então, vamos adiante. Se a Marlene conseguir, ela volta a falar. Rosemary. Conhecimento. Sidneia. União. A Mary. A Mary eu pulei. Mary. Oi, estão me escutando? Sim. Estamos. Amorosidade. Que bonito. Sidneia, né? Agora é Sidneia. União. Já falou. E Sônia? Marlene está ligada agora. Sônia, qual é a sua palavra? Quem vai? Gratidão. Contra
contra o trabalho todo feito aqui? O que você quiser. Seminário. O Aí seminário eu como um escrevi todo. assim, Que foi... maravilha, foi uma maravilha. Ah, que Pronto. bom. Clarice, Compartilhamento. Heloísa. Integração maravilhosa. E eu, como estou com a palavra para encerrar, eu vou falar mais. Eu vou me dar o direito de falar mais, vou tomar o poder. Eu quero dizer que, quando nós começamos esse seminário, até por sugestão de uma das Cristiane Narciso. da Cristiane Narciso, que levantou, embora esse tema já fosse um tema que, vamos dizer assim, rolasse, né? De volta e meia, a ideia de que nós precisávamos nos conhecer, nos ver, saber um pouco mais, já que não pode ser pessoalmente, pelo menos não podia até agora, não sei como vai ser no futuro, essa sugestão nos pareceu assim muito boa, porque pode acontecer o que for, pode ser como for, mas isto de estarmos próximos, mesmo que pela tela, ver um ao outro, saber a carinha, ver o riso de um, né? As preocupações, conhecer o trabalho das pessoas e conhecer as pessoas um pouquinho que seja, eu acho que dá uma outra animação para o trabalho, para a gente continuar essa jornada que, pelo que eu descobri, tinha um monte de gente clandestina, né? Trabalhando clandestina nesses últimos anos da vida. Né? Até clandestino a gente tem, um perigo isso mesmo, né? A resiliência, o esforço. E uma coisa que fica muito claro, a Casinha Feliz não vai morrer, né? Ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Pode vir o tipo de trabalho que for, podem dizer o que for, mas tem sempre alguém que foi alfabetizado pela Casinha Feliz, foi alfabetizado pela Casinha Feliz e que vai cochichar no ouvido do outro. Não, eu conheço um método, uma forma de trabalhar que pode ajudar, e as pessoas vão atrás. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu estou muito esperançosa, porque eu acho que vai haver uma mudança. Eu vejo isto, tenho tido notícias, vai haver uma mudança em relação à questão do trabalho fônico. Isso não quer dizer que é a porta aberta para a Casinha Feliz. E não é essa a questão que eu estou colocando agora, mas a questão do trabalho fônico, do método fônico e da Casinha Feliz vai ser colocado de alguma forma. Já está começando a ampliar isso. Eu escutei de uma pessoa que trabalhou anos numa posição muito elevada, escutei isso tem 15 dias, e ela me disse, eu não quero mais saber de alfabetização. Ela é uma pessoa muito importante. Ela disse, eu cansei dessa história de alfabetização, porque não adiantou nada, todo o trabalho que foi feito deu errado. As crianças não aprenderam a ler, os professores estão despreparados. Eu fiquei paralisada, porque o tema não era esse que estava em pauta, mas deu uma pista ali, estávamos só nós duas, e essa pessoa disse isso. Quer dizer, para mim foi um sinal muito importante que nós temos que nos preparar, trocar muitas experiências, conversarmos. Eu adorei estar perto de vocês, adorei aprender com vocês, talvez ensinar um pouquinho, um tanto, pelo menos abrir um pouco, e gostei muito de ouvir vocês, de aprender com vocês. Então, era isso. E adorei o seminário, viu? Gostei muito. Que venham os próximos. Vamos preparar outro, né? Deus quiser, se Deus quiser. Adeus. Pode falar. Até a Beijo a próxima. Tchau. Até o próximo. Até breve. Até a próxima, gente. Amei. A toda hora vamos nos falando, hein? Tchau. Boa noite. Videochamadas, para a gente ficar bem treinadinho nisso. Beijo juntinha. Isso. Um beijo a todas. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite para todos vocês. Beijos. Beijo.